Bem-vindos, aberto está o frasco do Antídoto, o seu podcast que vai trazer gotas de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão. Estamos começando aqui mais um episódio, hoje com uma convidada especialíssima que vai falar de uma coisa importantíssima, ao meu ver. Mais importante para nós do que a gente poder... Para qualquer ser humano que tenha o que ela vai falar aqui. É importante vocês conhecerem o trabalho dela. Tudo bem com você? Tudo bem, privilégio estar aqui mais uma vez, mais um episódio com um convidado especial e falando sobre comportamento e gestão, né, Márcia? O comportamento e gestão e comportamento do ser humano em relação ao que ela vai falar é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu vou trazer aqui, junto com a gente aqui na tela, a Wendy Caetano, que tem um trabalho espetacular, que eu vou deixar que ela fale por si só, porque para mim é espetacular. Oi, Wendy, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui participando com vocês do Antídoto. Eu acho que a fórmula de vocês é uma fórmula muito inovadora, apesar de ser uma empresa muito antiga, é uma coisa muito inovadora, e o meu negócio também é um negócio muito inovador, diferente, que quando a gente fala, as pessoas falam, nossa, existe isso, tal. Então, é um negócio que gera a curiosidade, gera a demanda da solução, né? Porque trabalhar com transporte de animais, trabalhar com viagens de animais, trabalhar com vidas, né? Porque hoje em dia os bichinhos são um pedacinho do coração de muita gente aí, às vezes não só um pedacinho, filhos, né? São filhos. Né? Então, eu trabalho com... Eu sou médica veterinária, né? Eu me formei no ano 2000 pela Pontifícia Universidade Católica. Desde o início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com transporte de animais, por uma coisa bem simples, assim, eu falo inglês fluente, e logo no início eu tive uma cliente que ela era chinesa. E essa cliente chegou para mim um dia, o cachorro era um labrador, e falou assim, eu preciso vacinar, você quer conversar com ela em inglês? E tudo ótimo. E aí, de repente, um dia, passou uns 2 meses, essa cliente chegou para mim e falou assim, eu vou embora para Hong Kong, preciso levar esse cãozinho. E eu, ao invés de dizer para ela, olha, não faço, não sei fazer, procure alguém, eu falei, tá bom, vamos levar ele para Hong Kong. E aí, ali, naquele dia, eu comecei a correr atrás de, tipo, como que faz para levar um cachorro para Hong Kong, o que a gente tem que fazer, tal, não sei o quê. E fiz todo o rolê e mandei esse cachorro para Hong Kong. Foi tudo perfeito, ele chegou lá super bem. Quando essa cliente chegou em Hong Kong, ela mandou um e-mail para o Clube Internacional das Mulheres de Curitiba, na época, informando que eu era uma excelente veterinária e que eu tinha transporte de animais, e que a partir daquela data, quem precisasse transportar animais, que entrasse em contato comigo, porque eu resolveria o problema. E aí eu comecei a transportar animais do pessoal do HSBC, da Porsche, da Kraft, da Renault. E assim eu comecei a trabalhar com isso. E fui me especializando e entrando em legislação, e me afiliando em instituições que são de renome internacional para ter respaldo realmente de como cuidar do transporte de animais. Eu sou membro IPATA, que é hoje a maior associação mundial de transporte de animais. Então, e aí com isso fui trabalhando comportamento, porque a gente tem que ter a certeza de que esse animal vai estar tranquilo para viajar, né? Emagrecimento, porque a gente tem que... Alguns bichinhos, para poderem viajar na cabine, tem que ser um pouquinho mais magrinhos, e daí a gente tem que emagrecer eles, para eles poderem viajar na cabine. E não só pela viagem, mas também pela saúde, né? Então, comportamento, emagrecimento, calma do tutor, porque às vezes o tutor é mais ansioso do que o cão, e isso é uma coisa ímpar. Então, assim, uma série de coisas que foram vindo no decorrer desses 25 anos aí. Eu ia te perguntar justamente isso, porque quando você trata, principalmente em viagens internacionais, que a gente sabe que são viagens longas, eu imagino que você tem aqui primeiro
cuidar do comportamento do dono, para ele entender algumas coisas. A gente fala de comportamento aqui, porque a gente vai dizer, não, eu vou botar meu cachorro numa caixa, vou enfiar no avião, ele vai viajar. A gente vê muito isso, vê isso no aeroporto, os cachorros enormes, numa caixas pequenas, que eu fico indignada. E eu não sou médica veterinária e eu já fico enlouquecida do outro lado. Então, você que está aí, conta para nós um pouquinho. Assim, ó, na verdade, antes de você responder, Wendy, deixa eu colocar como é que eu conheci esta cidadã. Foi muito legal a minha experiência. Eu conheci a Wendy, nós estávamos num curso, e eu tive o privilégio de conversar com ela nos intervalos do curso. E quando eu soube o trabalho dela, eu fiquei muito bem impressionado, porque eu não imaginei que existisse uma profissional especialista nisso. E logo eu já falei assim, meu Deus, você precisa participar de uma reunião do BNI comigo, você precisa vir no meu programa, você precisa fazer um monte de coisa para divulgar esse trabalho, porque é um trabalho difícil fazer, né, Wendy? Não é um negócio fácil. É o que eu perguntei, ela deve ter que educar o dono primeiro. Claro, né? E no meio do papo, nós vamos falar do Joca. Eu quero que depois você conte a história do Joca, mas responde ela, depois nós volta no Joca. Então me fala do comportamento do dono. O que é que você tem que cuidar do dono primeiro? O comportamento, na verdade, a gente tem sempre que primeiro adestrar o dono, né? Tipo, ensinar o dono a coisas que podem ser preparadas. Por exemplo, o transporte no compartimento de carga viva, ele é um transporte seguro, se for bem preparado, se for bem feito, se for, né, com todas as prerrogativas bem feitas, né? E às vezes, eu já tive situações de clientes que queriam que o cão fosse na cabine, e aí eu peguei e consegui conversar e acalmar. E quando estava chegando perto da viagem, eu cheguei para a cliente e falei, olha, você está muito ansiosa. Eu preciso que você vá até um médico e converse com o médico para ele te medicar, porque os seus cães vão absorver a sua ansiedade. E aí ela foi até um psiquiatra, e o psiquiatra passou um remedinho levinho para ela, e ela diminuiu a ansiedade. Quando ela diminuiu a ansiedade, os cães ficaram lineares e a viagem foi perfeita. E por incrível que pareça, o cachorro que foi lá embaixo foi o que viajou melhor do que o que viajou na cabine com ela, porque o que estava na cabine com ela estava muito ansiosa. E o cão, ele absorve muito a ansiedade da gente, né? É que nem pai e mãe com criança, né? A criança sempre tem um temperamento espelho do pai e da mãe. Se o pai e a mãe são mais tranquilos, você vai ter uma criança que tende a ser menos opressora, né? Se você tem aquela coisa... Então, é igualzinho, não muda muito, né? Então, outra coisa, sim, né, Márcia, que as pessoas sempre falam, ai, mas lá embaixo morre sempre. Não morre. Não morre. Eu costumo dizer que todo mundo ouve uma árvore cair, mas ninguém escutou a floresta crescer. Com certeza. Então, olha que frase bonita. A gente transporta no mundo mais de 900 mil animais por ano. E você ouve lá um acidente que aconteceu. Do mesmo jeito que você ouve um avião que caiu. Né? Tá. Então, acidentes sempre podem ser prevenidos. Claro que se um avião cair, a gente não tinha como prevenir, né? Mas acidentes sempre podem ser prevenidos. Eu comentei isso com o Orlando lá na palestra e ele vai lembrar do que eu vou falar agora. Eu sempre digo que erros e acidentes acontecem por uma cascata de problemas. Nunca é um problema único. E isso serve para qualquer negócio. Não tem nada a ver com veterinária. Tem a ver com qualquer negócio. Eu vou descer a escada. A escada está... A escada tá molhada, eu tô mexendo no celular e eu tô falando, tô mexendo no celular, a escada tá molhada e eu tô de salto. Qual é a chance de dar certo eu descer essa escada? Nenhuma. Eu tô com a mala.
Nenhuma, né? Se eu tivesse sem mexer no celular, a escada tivesse molhada e eu tivesse de salto, mas eu tivesse segurando no corrimão, ia dar certo? Ia dar certo. Então, você sempre precisa são elos de uma corrente que vão causar um acidente. Ninguém bate o carro porque bateu o carro. Bate o carro porque estava mexendo no celular, porque não prestou atenção no carro da frente, porque estava conversando com a pessoa que estava do seu lado, porque a pista estava molhada. Puf, bateu o carro. O cachorro é a mesma coisa, né? Então, se você tem essa certeza de que você tem a previsibilidade e a prevenção, você não vai ter acidentes. Eu trabalho com transporte de animais faz 25 anos, gente. E graças a Deus, eu nunca tive um problema. Todos os meus animais sempre chegaram bem no destino, sempre chegaram tranquilos, sempre tiveram... Ah, mas você já teve algum cachorro que chegou agitado? Eu já tive. Uma cliente uma vez que não quis fazer a preparação, que não quis fazer o treinamento, não quis fazer nada. Ela era estrangeira e ela falou, meu cachorro vai do jeito que eu quiser. Ok, são escolhas, né? O cachorro dela no destino tinha quebrado o dente. Caramba. E por quê? Porque estava agitado na caixa. Quer dizer, podia ter sido prevenido. Né? Andy, tem duas perguntas que eu registrei aqui para fazer para você, que me chamaram muito a atenção quando eu conversei com você. A primeira delas é a seguinte: não é barato o processo de transportar um animal. Não exige um processo. E a segunda coisa é o seguinte: nós temos uma afiliada, eu diria, que tem um documento que, como é que é o nome? Dependência emocional. E você disse que nos Estados Unidos isso não vale mais para caracterizar um transporte com ela. Essas duas coisas eu queria que você explicasse para a gente. Por que é caro transportar um bichinho? Transporte caro depende da modalidade que você vai escolher para transportar esse animal. Mas os serviços são serviços que exigem uma demanda maior e daí acaba tendo um custo mais elevado. E se for, por exemplo, um serviço de carga viva, que o animal vai viajar desacompanhado, ele acaba tendo um custo bem mais elevado. Porque é uma super encomenda, né? Vocês têm que pensar assim, ó. Quando eu vou mandar um documento daqui para os Estados Unidos, custa $300. Um documento, né? Uma folha de papel. Tá? Se eu vou mandar um negócio que a companhia aérea vai ter que ficar cuidando daquilo ali o tempo inteiro, porque é vivo e tem que chegar vivo, tem como. Eles cobram tarifas altíssimas, tanto de manipulação quanto de movimentação. Então, hoje, você vai ter aí o custo de transporte, dependendo da raça, do peso, do tamanho, variando em torno de $2.000, com todas as taxas, tá? A $6.000, $7.000. É um processo... Mas depender do país também, né? O Japão, imagino, né? É o outro lado do mundo. Sabe que o Japão não é dos mais caros. Mas, por exemplo, um processo Austrália, que não sai do Brasil, um processo Austrália não sai por menos de $14.000 a $25.000. Depende da raça, do tamanho, do peso. São processos caríssimos. Então, eu já tive cliente que mudou o destino de vida por causa do custo de levar um animal. Eu já mudei o destino de 4 famílias já. Porque eu trabalho muito com o pessoal de TI. Né? Porque o TI, ele é aquele profissional que ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Né? Então, como ele pode ir para qualquer lugar do mundo, ele vai muito para a Austrália, Irlanda, Alemanha, Canadá. Só que assim, o Canadá é um país tranquilo para a gente mandar. Irlanda, tranquilo. Alemanha, Nova Zelândia e Austrália é muito caro e muito demorado, né? Então, eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, eu tô indo, eu tenho 2 cachorros para levar para a Austrália. Eu falava assim, gente, vocês têm certeza que vocês vão para a Austrália mesmo? Mas por quê? E eles mudaram o destino e foram morar na Irlanda.
foram morar na Irlanda. E depois... E a Índia, ela faz um negócio que é interessante. A família vai antes e você vai depois só com os cães, certo? Você leva os cães. Em algumas situações, porque o que acontece? Eu tive um caso no Japão esse ano eu já rodei 215 mil quilômetros. Pouquinha coisa. Eu fui para o Japão levar um cachorrinho. Eu fui para Dinamarca levar uma gatinha. Eu fui para Portugal levar um gatinho. Eu fui para Espanha buscar 2 cachorrinhos. Você vê que coisa? Eu fui para Abu Dhabi levar uma cachorra, depois eu fui buscar ela em Dubai, depois eu fui levar ela de novo para Abu Dhabi. Então, eu fui para os Estados Unidos, acho que 3 ou 4 vezes esse ano, para levar e para buscar bichinhos de clientes. Por que você leva? Porque, assim, tem situações onde o cliente tem medo de ir com o animalzinho dele e não sabe se o animal vai ficar agitado, vai ficar quietinho. E tem cachorro que, com o dono, dá olé. Não duvido. E comigo, por exemplo, são os doces. A Safira mesmo, que é essa cachorrinha de Abu Dhabi, que eu fui esse ano 3 vezes para os Emirados Árabes por causa dela. A Safira, ela é braba. Braba. Ela é uma maltês desse tamanho e ela é braba. Quando eu pego ela com o dono, ela me avança. 5 minutos depois, ela tá lambendo minha cara. Eu tenho vídeos dela lambendo minha cara durante o voo, me dando beijo, tipo, minha melhor amiga da vida. E toda vez, quando eu pego ela no primeiro momento, ela fica braba, 2 minutos. O dono sai de perto, outro cachorro. Que coisa. Tipo a gente defende aqui, Márcia, sabe aquelas crianças, Márcia, que a mãe é um terror e fora da mãe a criança é um doce? Mãe é outra criança. Nós temos um curso, Wendy, que é um curso sobre casais, né? Nós temos um curso que chama OT Union, que fala sobre 8 vertentes que nós estudamos sobre a longevidade de casais. E uma das vertentes que nós falamos é sobre a constituição da família. Nós entendemos que o casal, ele evolui para a família a partir do momento que eles não se bastam um ao outro mais, eles têm uma coisa além do que eles... Cuidar de outrem. Cuidar de outrem. E, normalmente, o discurso mais comum é falar de filhos, né? Mas hoje nós aprendemos que muitas pessoas constituíram família sem filhos. E quais são os filhos? São os pets. E não são só pets, são os bichos que constituem sim uma família. Eles param de sair, eles não saem de casa por causa do cachorro, eles conduzem, quer dizer, não é o homem, o parceiro cuidando da parceira, ou o parceiro cuidando do parceiro, ou a parceira cuidando da parceira, mas tem um elemento a mais, isso constitui a família para nós, quando existe mais do que 2, e esse mais nem sempre são filhos, são adotivos ou são pets ou são bichos. E para nós isso é muito... Tem gente que fala assim, animal não é filho. Eu falei, para mim é. Então, para nós aqui... Tem gente que não aceita esse processo, né? Ele pode não ser filho, mas ele faz parte da família. Eu acho que... eu sou uma pessoa que eu tenho 2 filhos, tá? O meu primeiro cão que eu tive, o primeiro cãozinho que eu tive dentro de casa, porque eu tinha cão quando eu tinha na chácara, mas o primeiro que eu tive dentro de casa, quando ele faleceu, eu entrei em depressão. Foi ruim. E no final da terapia, dessa depressão, a terapeuta chegou para mim, pegou e falou assim, você tem que ter um filho. O teu perfil não é perfil de mãe de pet só. O teu perfil é perfil de uma criança. E aí, 1 ano depois, eu engravidei e tive o meu primeiro filho. Perdi um bebê, depois engravidei novamente, tive o meu primeiro filho. 5 anos depois, eu tive o segundo. E eu hoje tenho 2 filhos e 2 pets, né? Então, eu tenho a Lara e a Luna, que são as minhas meninas, e eu tenho 2 meninos, que são os filhos humanos.
Mas eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, ó, só tenha filho se você realmente quiser ter um filho. Porque filho é um negócio sensacional, incrível, maravilhoso. Mas quem não é para todo mundo. Fato. Não é. Não é para todo mundo, é verdade. Não. Porque o filho não tem como você enjoou, você doa para alguém. Não dá. Filho é pro resto da vida, né? Cachorro, as pessoas ainda enjoam, dá aquela enjoada, tal, não sei o que, vai lá e doa para o amigo, acha um outro proprietário. Não é o certo, mas acontece com frequência, tá? Com frequência. Então, as famílias que decidem só ter pets, eu não recrimino, eu acho que é incrível. O mundo, gente, eu sou veterinária há 25 anos. Mudou muito. Mudou muito. O mercado, quando eu me formei, quando eu era criança, minha avó dormia com um cachorrinho na cama e meu avô achava aquilo o fim da picada, né? Meu pai achava aquilo um absurdo, o cachorro dentro de casa. Isso quando eu tinha uns 10 aninhos. Os meus cachorros dormem na cama, dormem na caminha do lado, depende. A Luna dorme na cama do meu pequeno, que é uma bulldog francês, e a Lara dorme na cama do meu mais velho, que é uma shih tzu. Mas quando eles não estão em casa, elas dormem na caminha delas e tá tudo bem. A humanização que aconteceu nos últimos 20 anos é uma coisa, assim, de uma escala impressionante. Fato. Exponencial. E a humanização que aconteceu no Brasil. Especialmente. Tá? Especialmente no Brasil. Porque não existe no mundo país que trate os animais como nós tratamos, claro que guardadas as devidas proporções de classe, né? Mas, assim, aqui no Brasil, a gente consegue observar que mesmo quando você tem animais... Eu vejo, gente, a gente tem um projeto social aqui em Curitiba, que eu acompanho, que eu vou um pouco, que chama Projeto Luz, que os carrinheiros, né, que catam latinha, eles têm 2, 3 cachorros, os cachorros são perfeitos. Perfeitos. São mais gordos que o dono, em geral. Então, um cuidado com os animais impressionante, né? A nossa medicina veterinária aqui no Brasil, anos-luz. Muito melhor. Lugar. Nossa, eu atendo gente que mora no mundo inteiro. Eu tenho cliente que me liga. Eu tô com uma cliente que me ligou essa semana dos Estados Unidos, porque o veterinário de lá não queria tratar a gata dela do jeito que ela queria que a gata fosse tratada. Nossa. O veterinário falou, não tem nada para fazer, deixa assim. Aí ela falou, não, Andy, o que faz? Aí eu peguei e falei, o que você tem aí? Aí a gente entrou, fez uma ou outra coisinha que desse para ajustar, a gata tá ótima. Entende? Nos Estados Unidos ainda se tem muito a cultura da eutanásia, né? Tipo, sim, não tá bom, finaliza. Aqui no Brasil a gente já não tem mais tanto essa cultura. Não tá bom, tá, vamos para frente, vamos cuidar, até o final, é meu amigão mesmo. Então, amigão mesmo. E isso eu acho que também tem a ver com nós sermos um país latino, essa coisa mais caliente, essa coisa mais família. Com certeza. Né? O Brasil é um país muito família, muito família. A gente tem os filhos dentro de casa hoje até que idade? Não, nós perdemos a nossa Serena, né? Foi uma perda para mim insuperável. Eu não consigo tirar ela da minha capa do celular. Ela tá na nossa capa do celular. Ela tá na capa do celular, eu não consigo tirar ela. É uma cachorra que abraçava. Ela literalmente abraçava a gente. Quando a gente chegava em casa, ela abraçava. A gente tem que achar um outro bebezinho, então. Já temos, mas não consegue substituir a Serena. Serena cada um com a sua característica. Mas aí me fala aí, a pergunta que você me fez, Orlando, do suporte emocional, tá? O que acontece? Alguns anos atrás, existia uma legislação nos Estados Unidos que dava suporte ao suporte emocional, que era uma legislação do Congresso,
tá? Que pessoas que tinham animais de suporte emocional, ou seja, a pessoa tinha alguma limitação psiquiátrica e ela tinha o direito de andar com o animal dela o tempo todo para ganhar esse suporte. Em 2021, se eu não me engano, essa lei caiu. Então, o suporte emocional, ele não tem mais respaldo legislativo, ele não tem mais respaldo judicial. Pode ter animal de suporte emocional nos Estados Unidos? Pode. Como pode ter animal de suporte emocional no Brasil? Pode. Só que você não tem a cobertura judicial que te garantia que esse animal poderia viajar na cabine, que era o que obrigava as companhias aéreas a transportar. Por que isso caiu? Porque as pessoas entraram num método de abuso. Tinha gente transportando pavão dentro da cabine. Tinha gente transportando jacaré, tá? Jacaré, pavão, pônei, cobra, jacaré, pavão, pônei, cobra, oncinha. Mas a Isabela... Põe um pônei no avião. A Isabela viajou, nossa afilhada, viajou com essa proteção, não foi? O ano passado, mas ela até comentou que ela teve... A companhia aérea não queria aceitar. Ela teve que fazer uma briga lá, mas aceitou, porque é uma maltese que é... Ela deve ter ido na última leva da última companhia que ainda aceitava, né? Então, assim, hoje o que eles aceitam são animais que são animais adestrados de serviço, que são animais que... Esses animais que a pessoa tenha uma limitação, esse animal é adestrado e este animal vai prestar um serviço para esta pessoa e aí este animal sim pode ir porque ele é um trabalhador. Sim. Tá? Então ele está ali prestando uma função social realmente. Quais são as patologias? Aí tem que ver o que quadra dentro da companhia e tudo mais. O suporte emocional já não entra mais, tá? Então, infelizmente, felizmente, depende, porque é o que eu falei, sabe? Os abusos fizeram com que pessoas que realmente precisavam não possam... Necessitavam ficasse sem, infelizmente. Porque se você entrar na internet e jogar ali jacaré no avião, você vai ver um jacaré no avião. Porque nos Estados Unidos... Conta para nós, Wendy. Conta para nós, Wendy, o que nós conversamos no curso sobre o Joca. Durante o curso, nós fizemos uma abordagem e ela foi fantástica. Isso se você sentir à vontade, né? Claro, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Mas ela disse, vocês que estão nos assistindo devem lembrar do Joca. O Joca é aquele cachorro que morreu num transporte da empresa Gol. Que virou lei e tal. E a Wendy, no nosso curso, disse que o Joca, que a Gol... Como é que foi? Conta a história. É só ela falando. O que acontece? Claro que quando aconteceu o fato, a demonização da Gol veio muito pesada, né? Só que nós temos que entender que as companhias aéreas, elas não são nossas inimigas, elas são nossas amigas, porque se elas não voarem, eu não tenho onde pôr o cachorro dentro do avião, né? Para começar. Para começar. Eu sempre falo que a companhia aérea ela é a dona da bola. Sabe a criança que é a dona da bola do parquinho? A companhia aérea é a dona da bola. Se ela é a dona da bola, ela vai dizer se ela quer ou se ela não quer transportar. Se ela não quiser brincar, ela não brinca, né? A Gol errou? A Gol, sim, tem a parcela de erro dela, do que aconteceu, mas eu acho que voltamos naquela história da cascata de erros lá, da sequência. Coisas que poderiam ser evitadas. Por exemplo, o Joca, ele ia para Sinop, tá? Sinop é no interior do Mato Grosso, então é bem para cima de Cuiabá. E Sinop, as únicas empresas que voavam para Sinop naquela época era a Gol e eu acho que a Azul, tá? A Azul não transporta animais no porão, nunca transportou, tá? A Gol transportava animais no compartimento de carga viva, porém, só transportava animais em caixas até o tamanho 500.
Só que um Golden Retriever de 30 quilos, e eu acho que ele era mais pesado, ele pesava em torno de uns 35, tá? Um de 30 quilos, ele já tem que ir numa caixa 700. Tem que se mexer lá dentro, né, mãe? A priori, o Joca ficou mal acomodado na caixa. Por quê? Porque a caixa dele era uma caixa pequena. A caixa era dele? Não, a caixa não era dele. A caixa era uma caixa locada. Na época, a Gol alugava caixas de transporte para os animais viajarem. E por que isso acontecia? Para reduzir custo. Para reduzir custo. Por quê? Porque a locação da caixa custava R$300, se eu não me engano. Tá? Só que a caixa de transporte para o Joca, ela era uma caixa de transporte que hoje custa R$2.900. E a minha indicação para um animal viajar sempre é: adquira a caixa. Treine o seu cão na caixa durante pelo menos um mês. Por quê? Porque a caixa ela tem que ser o ambiente mais legal do mundo. E aí o que acontece? A caixa era alugada. Então ele foi para o aeroporto antes, pegaram a caixa dele tem imagens na internet que dá para verificar isso. Tinha 3 etiquetas. Então, tinha uma etiqueta do lado direito, uma do lado esquerdo e uma em cima. Uma das etiquetas eu acho que era para Manaus, uma era para Fortaleza e uma era para Sinop. Mas por que tinha tanta etiqueta, Wendy? Porque era uma caixa alugada. Já tiveram outros cachorros aí na caixa. Que coisa, tá vendo? Tudo a ver com o nosso movimento comportamental do antídoto, que é um problema comportamental do Então, dono, que não deveria ter levado. Se a caixa é minha, os meus clientes, eles me mandam foto das caixas, que eu mando eles decorarem a caixa com etiquetas dizendo fulano para tal lugar, fulano para tal lugar, fulano para tal lugar, fulano. Tem tanta etiqueta dizendo para onde que o cachorro tem que ir. Se cair uma, tem outra, né? Que o camarada da pista, ele não consegue errar. Claro. Porque a gente tem que lembrar que o cara que está lá na pista, o funcionário que está lá na pista, ele é um funcionário que está olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a etiqueta e botando a mala, olhando a caixa e botando para algum lugar. Nessa, o que eu acredito que aconteceu foi, ele olhou uma etiqueta, tinha uma etiqueta For, botou num avião para Fortaleza, a etiqueta era uma etiqueta antiga, o cão foi para Fortaleza, tá? Chegou em Fortaleza, teve erro? Teve. Por quê? Porque quando chegou em Fortaleza, viram que ele não devia ter ido para Fortaleza. Aí, espera o próximo voo para São Paulo. Nessa hora, deveriam ter tirado ele da caixa, deveriam ter dado água, deveriam ter deixado ele num ambiente com ar-condicionado. Por quê? Porque a caixa era uma caixa pequena. Então, ele não tinha uma circulação de ar adequada dentro da caixa. Ele estava enlatado dentro daquela caixa. Né? Então, aí, até embarcarem ele para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, aí eu não sei exatamente em que janela que ele desfaleceu, mas eu acredito que ele desfaleceu só em São Paulo, tá? Então, quando ele chegou e desfaleceu em São Paulo, foi de calor. Ele morreu de hipertermia. Ele, com certeza, teve um quadro de hipertermia que deve ter evoluído para uma falência cardíaca. E aí teve a parada. Que dó do cachorro. Nossa. E ele não poderia ter viajado de avião, né, Wendy? O trajeto deveria ser de carro, porque pela Gol... A Gol não aceita a caixa 700. Só quem aceitava a caixa 700 era a Latam. Mas a Latam não voava para Sinop. A solução do Joca era ele ter ido por terra. Era ele ter ido terrestre. O Joca Isso era uma solução do dono. Isso era uma solução do tutor. Então, ele deveria ter ido de carro para Sinop. Só que o transporte terrestre também é um transporte complicado, porque é um transporte que daqui para Sinop, de São Paulo para Sinop, são 4 dias de viagem, né? Então, claro, dá para alugar um carro e ir de carro? Dá, mas um transporte terrestre
contratado, a pessoa vai gastar em torno de 13 mil reais, 14 mil reais para levar esse cão até Sinop. Se não for até mais, tá? Então, é aquela história da cascata. Tem várias coisinhas. O atendente da Gol não deveria ter aceitado o Joca. Exatamente. Essa é a lógica. Mas o atendente da Gol também nem tem o conhecimento. Você tem, né? Esse conhecimento que você tem. Tinha que ter. Alguém tinha que ter barrado, entendeu? Porque, por exemplo, se cai para mim uma situação dessa, eu digo, o seu cão não pode ir de avião. Não tem voo que leve o seu cão daqui para lá. É isso. É isso. E ele acabou matando o cachorrinho dele. Eu já tive cliente querendo que eu colocasse Bernese dentro de caixa 500? Já tive. E eu coloquei? Não. Não coloquei. Se o labrador não cabe, imagina o Bernese, esquece. Mas, entende? Então, eu tenho clientes, às vezes, que querem colocar um bicho desse tamanho dentro de uma caixinha desse tamanho. Não dá. Se não dá, não dá. Né? Então, tem que... E a regra da IATA e da IATA, ela existe para ter... O animal, só para vocês terem noção, funciona assim. O animal, ele tem que ficar em pé dentro da caixa, sem encostar a cabeça no teto, com uma sobra de mais ou menos, se for uma raça sem ser braquicefálica, de 2 a 3 centímetros, tá? E ele tem que sentar sem encostar a cabeça no teto. Com isso, ele tem que dar uma volta ao redor do próprio corpo, confortável, e deitar cabendo completamente naquele espaço. Tá? Claro, é o mínimo que se pede, né? A caixa de transporte tamanho 500, ela tem 1 metro de comprimento, 1,02. Um Golden tem, em média, 1,10 m, mais ou menos, de comprimento. Tá? A caixa 700 tem 1,22 por 81 por 89. 89 de altura, 81 de altura. 81. A outra caixa tem 69 de altura. 69 é pouco, gente. O Golden é um cachorro alto, ele é um cachorro grandão, é um cachorro robusto. Então, poderia ter sido evitado? Poderia. Foi? Não foi. O que acarretou tudo isso? Acarretou a Lei Joca, que teve muita gente que fez o maior forféu aí, e hoje qual é o problema que a gente enfrenta? Enfrenta um problema que a gente quase não consegue transportar animais dentro do Brasil. Eu ia perguntar para você justamente isso, que após a lei, o que mudou? Se piorou para vocês? Piorou muito. Mas não piorou para mim, piorou para os clientes. Porque encareceu demais, Márcia. Está muito caro. Hoje em dia, a Latam e a Gol não faz mais transporte. Gol parou. Parou total. A Latam, que ainda faz, está cobrando o que antes eles cobravam em torno de R$300 para fazer um transporte, Curitiba, São Paulo, por exemplo, hoje é 2.500. Depende do tamanho do animal, né? Imagina. Não, isso eu tô falando um gatinho desse tamanho. Tá? Então, a diferença de preço ficou tão absurda. Por quê? Porque foi posto um monte de regras que não haveria necessidade de colocar. Algumas regras são importantes? São, mas elas encarecem demais o processo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que viaja, por exemplo, trabalha em Curitiba e viaja bastante para Recife, um exemplo, tá? E que antes viajava com o SRD dela, com o vira-latinha dela. Hoje ela não faz mais isso. Ela não pode mais fazer. Por quê? Porque as empresas não aceitam o vira-latinha lá embaixo, porque ele geralmente é um caramelo de 15 quilos, o caramelo não vai para cabine, aí ela não pode despachar, aí chega na época de férias, o cachorro ou fica aqui hospedado num hotel, com o dono gastando um monte de dinheiro de hotel,
Ou para levar o cachorro via terrestre, R$13 mil. Então, existem viagens impossíveis, né? Existem viagens impossíveis para se fazer com o cachorro, por mais dinheiro que se tenha. Há viagens impossíveis. Há viagens impossíveis. Há viagens impossíveis. Mas isso é uma tremenda de uma informação. Eu já tive. Tem lugares que eu costumo dizer que eles criam o empecilho do jeito que eles querem, né? Por exemplo, a Jamaica diz que aceita animal, mas eles têm um monte de regras que não tem como viabilizar a entrada de um animal lá. A Jamaica, tá? Tem alguns países que é impossível de levar. Por exemplo, Hong Kong, que foi o meu primeiro cachorro, lembra? Hong Kong é um país que hoje, para eu mandar um animal para Hong Kong, demora 1 ano e meio. E quando ele chegar lá, vai ficar 4 meses preso numa quarentena. Caramba, olha que coisa louca. Uma especialidade, querida. Você conhece alguém que faz o seu trabalho, Andy? Conheço. Do jeito que eu faço, porque o que acontece? A minha empresa e eu, né? Eu falo que eu sou uma empresa de soluções. Então, por exemplo, Orlando chega para mim e fala assim, Wendy, eu quero ir para tal lugar e eu quero levar meu bicho desse jeito. Se der, do jeito que você quer, a gente vai conseguir mandar. Se não der, a gente vai mandar de outra forma. Tem muitas empresas que são, por exemplo, só de carga viva. Então, eles só fazem carga viva. Chega lá, pega e manda sozinho. Tem empresa que só faz a parte de documentação. A nossa é uma empresa que faz tudo. Então, a gente faz desde documentação, se o cliente precisar de passagem aérea, a gente tem o braço que vai fazer passagem aérea. Se o cliente precisar que eu leve o animal, eu vou levar o animal, né? Porque, como eu disse, esse ano eu tive uma situação que eu fui para Portugal para buscar 2 cachorrinhos de uma família que tinha perdido um membro da família. Então, o dono dos bichinhos perdeu a vida lá em Portugal, a família me alocou rapidamente, falou, eu preciso que você vá lá buscar esses cachorros, porque é a única coisa que sobrou do meu filho. Que louco, não? Olha que coisa louca. Que trabalho fantástico que você tem. Como eu admiro esse trabalho, querido. A emoção de você entregar esses 2 bichinhos para uma mãe. Nossa. Eu imagino. Tá aí o valor do seu trabalho, não é nem o que foi pago, né? É isso aí. É maior... assim... É fantástico. Eu não imaginei que fosse tão importante e tão escasso e tão técnico o trabalho que você faz. De fato. Tem poucas empresas que fazem documentação, hoje em dia já tem bastante. Tá? Que já tem bastante. Com a experiência que eu tenho, só eu tenho mesmo, porque eu sou a mais antiga mesmo do mercado fazendo. Mas já tem outras empresas que fazem e tal, então não sou... E o nosso trabalho aqui é trazer gotas de lucidez. Eu acho que essa é uma das maiores gotas que a gente recebeu aqui, porque a gente fala muito de pet, gosta de pet, quem nos conhece sabe que nós somos apaixonados, mas assim, entender a importância de como cuidar desse pet, transportar ele numa viagem, entender que para lugares não vai ter. Isso poucas pessoas falam, pelo menos em podcast eu nunca vi, e eu quero trazer, porque assim, você não trabalha só com o comportamento do cão, você trabalha com o comportamento do dono, que eu falo que é o dono que tem. Eu falo isso que é o pior. Que é o pior de tudo. Porque é o que eu comentei com você. Na caixa e no avião. É o que eu comentei, sabe? Eu acho que assim, as pessoas, elas têm que... Toda vez que alguém vai fazer um planejamento de viagem, né? Você não fala assim, tipo, amanhã eu tô indo para a Grécia, pega um avião e vai. Não. É assim, não dá. Né? Claro que salvo emergências que aconteçam, sempre a gente tenta ter um planejamento. Então, eu costumo dizer que se alguém que estiver vendo, né, pensa em viajar com o animalzinho, cara, planeja, faz um planejamento. Porque, por exemplo, Europa, eu preciso de 4 meses de preparo. Estados Unidos, 60 dias. Japão, 8 meses de preparo. Entende? Então, que coisa louca. Cada país tem a sua peculiaridade. Então, eu trabalho muito com jogador de futebol. Muito. Então, eu tenho jogadores de futebol que deixam os animais sempre pré-prontos para o Japão.
Porque o Japão sempre é um norte. Sim. É um mercado para eles, né? Ele trabalha com prevenção, tá certíssimo. E aí eu falo para eles, quando eles falam, eu vou preparar para ir para a Europa, eu falo, não, vamos preparar para ir para o Japão, que a diferença de preço é mínima, é R$500. Eu falo assim, vamos preparar para ir para o Japão, porque se você, no meio do caminho, não for para a Europa e resolver ir para a Coreia ou para o Japão... Tá tudo certo. Né? Então, é planejamento. E eu acho que é o que vocês fazem na Gauss e na TIC. Se É isso você mesmo. planejamento, você vai ter um negócio que vai fluir, né? Tudo flui, vai melhor, o bicho vai melhor, o dono vai melhor, tudo tende a correr fácil. E aí as coisas desenrolam sem tanto... E não existe a frase que poderia ser dita, né? Vai para o Japão, lá você pega um outro bichinho. Não é aquele, não quero de lá, eu quero o meu. Quero daqui. Porque eu já tenho uma afetividade construída, né? Por falar em planejamento, eu preciso falar aqui uma coisa que eu não falei ainda e que vão me matar, né? Não vão me matar, mas assim, a gente, com planejamento, para ter um programa como esse, a gente precisa de planejamento, a gente planejou e conseguiu os nossos patrocinadores. O pessoal vai colocar aqui o nome deles aqui no nosso programa, porque eles nos ajudam a manter isso aqui e estamos aqui por conta deste planejamento, por causa destas pessoas. Roda aí, os nossos patrocinadores. A nossa Bortolini Imóveis, que está lá no Rio Grande do Sul, a sua imobiliária para conseguir a sua casa, a melhor imobiliária do Rio Grande do Sul. Se você não a conhece, vai estar aqui o site, visite, você não vai se arrepender. Nós temos também a Action System, que aumenta a complexibilidade da sua empresa com tecnologia e inovação. Conheça, está aqui o site, conheça o serviço da Action System, é uma excelente empresa que vai ajudar aí a sua empresa a crescer um pouco mais. E é claro que eu não poderia deixar de falar sempre aqui da nossa querida Algor, que está sempre conosco, que é a governança do futuro, que vai cuidar da governança da IA, que está aí no mercado, as pessoas não estão entendendo da importância da governança da IA, conheça a Algor também, que está sempre aqui conosco, e você que está aí do outro lado, que acredita que a sua marca pode fazer parte junto com a nossa para passar a mensagem daqui de gotas de lucidez, de comportamento, de gestão, de vida, de medalha, de colocar fogo e deixar a chama acesa na vida de alguém. Estamos aqui para ficar com você. Não, e eu acho que assim, gente, é planejamento mesmo, tá? A vida, sempre que você tem uma organização, o negócio vai fluir melhor, né? Se você não tem essa organização, tudo tende a degringolar. Isso serve para tudo, né? Serve para o casamento, para o casal, para a família, para o casamento, para a família, para a gestão da sua empresa, para a gestão da sua vida, para a gestão de tudo. Hoje, Wendy, a sua principal atividade é o transporte dos cachorros, dos pets, dos bichinhos? Ou é tratar como veterinária? Não, a minha principal atividade é o transporte. É a Voi Pet mesmo. Aí eu atuo como veterinária, eu sou especialista em dermatologia veterinária. Mas eu costumo dizer que hoje é o meu prazer é fazer dermatologia veterinária. Meu foco, eu durmo e acordo pensando em viagem e os meus animaizinhos que vão viajar. A dermato, ela é mais aquele coraçãozinho para E uma coisa, estamos terminando já o nosso episódio, mas só a última questão aqui. Nós estávamos numa reunião, né, com você, e você teve um case que estava pingando para você de uma circunstância toda planejada para voar, e o atendente não queria deixar o cachorro viajar. Acontece isso muito, está tudo certo e alguém implica e não levar. É que, na verdade, a gente... Sabe a história do advogado com o juiz? Comigo é o atendente do aeroporto, é o balconista. Então, eu dependo de ter, claro, um processo perfeito, uma documentação exata, mas mesmo com a documentação exata, com o processo perfeito, se o balconista quiser achar um pelo no ovo, ele pode facilitar.
E a hora que ele encasquetar, eu tenho que estar pronta para intervir e liberar o meu animal. Já tive problema com um cliente que o balconista queria que eu dissesse que o gato não tinha uma doença que só dá em cachorro. Aí eu falei assim, mas é claro que ele não tem a doença, só dá em cachorro. Não, mas tem que dizer tal. Aí eu 10 horas da noite, fazendo documentação para mandar adicional dizendo que o gato não tinha uma doença que gato não tem, só dá em cachorro. Não é louco isso? Que absurdo. Que trampo. São os pequenos poderes que às vezes atrapalham. Infelizmente. Mas maravilha, querida. A gente resolve tudo e eu acho que é que nem vocês devem ter na Gauss e na Tigre esses percalços, né? Com certeza. De receita, de gente querendo fazer mais do que deve e não precisa, né? Eu acho que poder demais para quem às vezes não tem que ter poder demais. Então, eu acho que esse é um ponto aí super é o que a gente faz por aqui. O comportamento é o que a gente faz por aqui. Né? Querida, muito obrigado, viu? Mas, Wendy, se você tiver que deixar uma mensagem para os donos de cães, qual mensagem você deixaria quando ele for transportar aí o seu cachorrinho, o seu gatinho, ou seja lá qual bichinho que ele tem? Eu tenho uma mensagem que está no meu cartão de visita que é: se o seu destino está em outro lugar, é lá que o seu pet tem que estar. Que bonitinho. Que bonitinho. É isso aí. Sabe? Se a sua vida está em outro lugar, é lá que o seu pet tem que estar. Então, se você vai se mudar, se você tem essa intenção, procura, cuida, analisa, faz tudo com cuidado, porque o planejamento da viagem é uma coisa que não é simples. Geralmente a pessoa está indo naquele dia de mudança com 25 malas, cachorro, papagaio, periquito, não sei o quê, e o erro da passagem do cachorro pode causar um transtorno que não tem recuperação depois, né? Ou vai gerar um transtorno desnecessário. Então, se a gente puder prevenir, a sua vida está em outro lugar, é lá que o seu pet tem que estar e planeje. Wendy, o que eu faço para agradecer a sua participação? Assim, eu acho que foi assim, para lá de esclarecedora para quem está do outro lado, para as pessoas entenderem essa importância. Porque quando ele falou, eu falei, não, a gente tem que trazer, porque eu acho que qualquer coisa que o cachorro faça, a minha opinião é assim, o comportamento é do dono primeiro. É o dono que tem que entender que o cachorro está fazendo aquilo por causa do comportamento dele. Então, eu fiz questão de trazer você aqui, porque eu acho importante demais essa informação, para as pessoas entenderem que o cachorro faz parte da sua vida, mas o comportamento sempre será seu. Obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado. E você não sairá, nós vamos colocar na descrição todos os meios pelos quais alguém pode procurar você e achar, para você poder ajudar as pessoas que precisam do seu serviço. Perfeito. Gente, e nós vamos finalizar aqui. Pode falar. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei falar com vocês. Achei incrível. Vou seguir, vou compartilhar o antídoto e eu acho que a iniciativa de vocês é incrível e eu quero saber mais também sobre o negócio de casais lá, que eu achei incrível também. Te manda para você. Temos um curso para casais, para aumentar a longevidade de casais. Nós estamos há 25 anos juntos, né? Eu já fui devolvido uma vez, mas... nos perguntavam, como vocês não se matam? Eu falei, porque a gente chega a alguns preceitos, vocês têm que falar isso preceitos. E a gente montou aí. Sabe que eu também já fui devolvido uma vez, mas dessa vez agora vamos ver se vai. Vai, que eu peguei ele reciclado. Ela me pegou reciclado. Tá tudo certo. Eu já fui devolvido uma vez e ela me resgatou da vida. Tá tudo certo. Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nos falamos, tá? A gente vai fechar aqui, mas não sai do estúdio não, a gente já volta para se despedir de você. Um abraço, beijo. Tchau. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um episódio do nosso Antídoto com tanta informação. Que legal. Basta só cuidar do ser humano. Tem um outro animalzinho aí que você está na sua casa, o seu bichinho, o seu pet. Ele faz parte da sua vida, ele faz parte do seu comportamento. Então, essa informação aqui, dada aqui pela Wendy, foi espetacular. Espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com o maior número de pessoas que têm seus pets para entender a importância que eles têm na vida da gente também. E até mais. Nos vemos no próximo sábado. Até mais. Tchau, tchau. Wendy, brigadíssimo. Acho que foi muito... Eu sou apaixonada por animais, o Palvani sabe disso. Nós preferimos os bichos do que as pessoas. Você sabe que eu vou adotar agora uma bebezinha que está vindo para minha casa, né?
E aí o Márcio chegou para mim e falou assim, amor, você vai adotar uma? Eu falei, não, eu vou adotar 2. Ele falou, mas você vai ficar com 4. Eu falei, mas eles são bons, eles não dão tanto trabalho assim. Você sabe que aqui na praia eu ajudo, tem uma ONG aqui que faz um trabalho espetacular com os bichinhos e tal. Eu ajudo eles há muito tempo, né? Eles têm as notas fiscais paulistas e tal. E a nossa cachorrinha é da ONG, a nossa gata é de outra ONG. E cada vez que eu vejo eu falo para a Vani, olha, ele falou, amor, pelo amor de Deus, daqui a pouco você tá com mais um. Eu falei, porque eu sou dessa. Nós adotamos. Vamos ter mais cachorro, com certeza. Uma gata e uma cachorra. E uma cachorra. Maria Eugênia. Manda uma fotinha para dar uma olhada. Manda uma fotinha para conhecer as crianças. Manda sim, pode falar com vocês. Achei incrível. Nós também. Incrível o programa. Espero que eu não tenha falado algo que vocês não gostem, mas qualquer coisa podem cortar. Não. O nosso programa, talvez a diferença dos outros, as pessoas têm tudo roteirizado. Não tem nada aqui. Sem pauta, não tem nada aqui. Tem nada sem pauta. A gente conversa, assim, deixa fluir, porque é melhor. Eu acho que é mais natural. Você fala informação, eu pergunto coisas da minha curiosidade, que as pessoas se identificam, então é assim que a gente faz. É assim. E você faz parte da nossa vida já, viu? Quando a gente for para Curitiba e quando você vier para Santos, por favor. Olha, se vierem para Curitiba e não me avisarem, eu quero fazer um jantar lá em casa para vocês. Será um privilégio, com certeza. Vou te avisar, sim. Em breve, quem sabe nós estejamos aí em breve. Um risoto, que vocês escolherem aí, eu faço, que eu adoro cozinhar. Só se eu olhar para nós, você vê que a gente quase não gosta de comer, né, Uê? Comer, minha filha. Eu, como costumo dizer, eu não preciso de sono para dormir, nem fome para comer. Nossa, aqui, é meu prato. Um beijo, meu amor. Eu te mando depois informações lá da PSA para você conhecer também, tá bom? Perfeito. Que você tem uma excelente imersão, mas a gente manda da outra, porque é muito boa também. Tá bom, então. Tá bom? Beleza. Obrigada. Beijo, bom dia para você. Bom final de semana. E a gente... Tchau. Bye, bye. Nós vamos para outro evento agora. Boa sorte.